que foi esse final de Stranger Things? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mari, aqui a gente fala da sétima arte e das presepadas que a Netflix faz. Vamos falar hoje, eu sei, bem atrasada, sobre o que foi a quinta temporada de Stranger Things. Antes de qualquer coisa e começar a falar, eu já vou avisar que esse roteiro foi escrito logo após eu assistir um vídeo da Isabela Boscov falando sobre a última temporada, então provavelmente se tiver algum detalhe, alguma coisa semelhante, não é mera coincidência. O quão ruim tem que ser o final de uma série pra uma fanbase inteira teorizar um último episódio que não aconteceu. Esse foi o final de Stranger Things. E já me apropriando de palavras da própria Isabela, gente, que mousse foi esse de querer fazer uma série durar uma década, 5 temporadas, podia ter feito uma por ano, como disse ela, e não, fizeram durar 10 anos. E outra, uma coisa que não compete a mim, porque eu não tenho nenhum estudo nem nada nessa área, porém, o que foi a atuação da Millie Bobby Brown nesse final? Eu vi uma galera tentando defender, falando que os irmãos Duffer tinham apagado ela da série pra dar uma ênfase no Will, e é por isso que ela ficou assim tão apática, que a atuação dela foi apagada, né? Lógico, não é do meu cunho, né, mas parece que alguma coisa aí que ela fez no rosto, né, um preenchimento labial, alguma coisa assim, atrapalhou. E atrapalhou muito a questão da atuação dela. E antes que venham falar, sim, eu assisti ao story dela de pronunciamento, falando que a gente não aceitou, que ela cresceu e que é por isso que tá assim, desse jeito, não sei o que, não sei o que lá. Só que, gente, se fosse sobre crescer, ter ficado mais velho e tudo mais, a gente teria falado dos outros, teria falado do Lucas, do Dustin, mas não, gente, o foco foi justamente nela, porque a atuação dela foi ruim e o rosto dela ficou tão artificial, tão inexpressivo, a testa dela ficou congelada. Outro tópico também é a questão de que praticamente ninguém se comporta na série de acordo com o que eles passaram, pela dor, pelo luto, pelos traumas, pela loucura que passou. Tipo, um dos únicos que minimamente se comporta condizente com o que aconteceu é a mãe do Will, é a Joyce. Ela minimamente se comporta como uma pirada, porque, gente, como que você não vai estar pirada depois de tudo que aconteceu? E aproveitando que eu falei do Will, o que foi a quebra da segunda parte da quinta temporada? Gente, eu terminei assim a primeira parte da quinta temporada, uau! O Will deixou todo mundo de xereca, quebrou geral dos Demogorgon. Aí chega na segunda parte da quinta temporada, eles simplesmente falam que foi conexão com a mente colmeia, ele volta a ser um fantoche manipulado pelo Vecna e ainda serve de espião de novo. William, você vai me ajudar pela última vez. Sem falar na questão de por que separar a caramba da série, a última parte da série, em tantas partes, tantos pedaços. Gente, fizesse e lançasse tudo de uma vez, não teria tanta quebra de expectativa, não teria tanta gente xingando. E uma coisa que eu vi muito meme, as pessoas falando, e daí eu me liguei, porque eu também sou bem lerdinha, e eu só me liguei depois que eu vi as pessoas falando, e um monte de meme caramba, o que aconteceu com os Demogorgons? Gente, eles entram lá no mundo super de boa, naquele mundo alienígena lá, entram lá super de boa e única coisa que eles têm que fazer é brigar com aquela coisona lá que eu esqueci o nome, com o Devorador de Mentes. E cadê os Demogorgon? Cadê Democão? Não tem nada, gente, eles estão de férias. Incluindo aí falando de Devorador de Mentes e tudo mais, eu incluo minha parabenização ao James Campbell, não sei se eu tô pronunciando certo, que fez 300.000 personagens na série inteira, inclusive na última temporada, porque sinceramente eu nunca vi uma pessoa fazer tantos personagens, ele tava parecendo fragmentado. Outra coisa que foi difícil de engolir e ainda está sendo difícil de digerir é o final da 11 nessa temporada. Gente, é sério, tipo, o que passa a impressão é de que os irmãos Duffers ficaram com medo e eles não iam segurar o rojão de conseguir manter a morte da Eleven, de ser fodão a ponto de matar a personagem principal, de certos... É o que eu tô supondo, lógico. E fizeram essa historinha pra boi dormir. E sobre esse final, são muitas coisas que não fecham, que não, sabe, não fazem sentido e não se encaixam. Como a galera tava falando, são muitas pontas soltas que ficaram pelo caminho. Gente, fiz aqui uma lista. Fiz aqui uma lista atrás do roteiro.
Primeiro, como assim os militares ficaram moscando? Tipo, simplesmente a menina, eles saem lá com o caminhãozinho, tudo bonitinho. Aí a 11 fica lá, não sei o que, e entra na cabeça do Mike e começa a conversar com ele. E os militares assim, vai, Mona, fala mais, Mona. Ai, Monas. Então tá. Tipo, sério, que eles passaram, tipo, umas 3 temporadas, na verdade, em tese são todas, mas onde aparece mais os militares é mais pra frente. Mas vamos dizer assim, que eles passaram umas 2, 3 temporadas caçando essa menina, igual Satanás. Aí, quando eles acham a menina, estão de cara com a menina, eles... Ai, amiga, que coisa, não? Outra coisa, como que a santa da Kali conseguiu sobreviver todo esse tempo pra fazer a bendita da ilusão da 11 desaparecendo? Gente, a menina levou um rojão do tamanho do mundo, e aí ela tá viva. Ela ficou viva lá, segurando as pontas, tava assim, ó, oh my god, espere um pouquinho. Gente, por favor, né? E por fim, as crianças, né, no caso a Max, o Will, o Mike, o Dustin, eles simplesmente aceitaram que a 11 sobreviveu, foi brincar lá nos Alpes suíços, e dane-se! Eles simplesmente deixaram por isso? Porque se você for para pensar, ela poderia muito bem ter sobrevivido e tá na mão dos militares sendo torturada. Ninguém tem prova de que ela sobreviveu e foi para os Alpes suíços. Aí você vai me dizer que aquelas crianças encapetadas, que quando o Will sumiu, não aquietaram o rabo, sendo que eram umas crianças, cagona pra caralho, foram lá atrás dele, no meio da floresta, embaixo de chuva, iam deixar a namorada barra amiga deles sofrer, ou sei lá, tá, sabe Deus aonde. Eu não acredito que eles deixariam, nem que ela estivesse em paz, eles iam atrás dela. Por fim, gente, a série se passou em diversos momentos, inclusive no tempo dela, de levar uma década pra concluir. Uma das coisas que eu tenho pra mim é que, devido ao tempo que ela se estendeu, ela perdeu o apoio, tipo, e o apego emocional que a gente tinha pela série. Digo por mim porque eu comecei a assistir quando eu era criança, bem dizer, né? Eu era super jovem quando eu comecei, não que eu seja velha agora, mas enfim, eu era bem novinha quando eu comecei a assistir a série. Então, tinha toda aquela magia, tinha toda aquela sensação de estar vendo a série. E por causa da minha idade também, eu tinha medo. E, ai, meu Deus, o que está acontecendo? E não sei o quê. E ele perdeu esse apego, porque se passou muito tempo, a cabeça da gente mudou, a gente cresceu, a gente vê aquilo de outra maneira agora. Uma maneira que eu não veria se tivesse terminado mais rápido a série, se fosse mais contínua, tivesse terminado assim. E é como toda fanbase já disse, eu tô repetindo apenas que tem muitas pontas soltas. Eu vi que eles iam lançar, acho que um spin-off pra explicar uma coisa ou outra e tudo mais. Só que são muitas pontas que eu acho que eles não vão conseguir fechar e deixar bonitinho e amarradinho. E eles deveriam ter feito isso na própria série. Não tem cabimento você ficar fazendo um spin-off pra explicar coisas que deveriam ter sido fechadas lá. E, inclusive, dentre essas pontas soltas, eu separei uma que eu vi umas teorias no Reddit, na internet e tudo mais, porém eu queria levantar aqui, porque me interessa muito, que é por que e o que aconteceu com a Suzy. Tipo, eu vi as teorias de que provavelmente eles terminaram e teve a questão do lockdown e tudo mais. Só que, na minha opinião, merecia ter um finalzinho fechadinho pra Suzy, sei lá, um término entre ela e o Dustin, mesmo que fosse uma coisa rapidinha. Porque, gente, ela foi muito importante, não tem como negar. Foi ela que forneceu aquele negócio que eu esqueci lá da musiquinha do Story. Então, tipo, ela merecia ter, sabe, um fim amarradinho, bonitinho. Ah, gente, é isso. Sabe, era o que eu tinha pra falar, falei pouca coisa, ou falei muito, não sei. Tentei fazer uma maquiagem condizente, não consegui, meu cabelo tá encebado, duro. Eu tenho uma camisa que não é essa daqui, eu tinha uma mais legal, dos Demogorgons, só que eu não sei onde ela foi parar, ela sumiu, e daí eu precisava dela pra gravar, eu não consegui achar. Peguei essa que tá cheia de pelo e de bolinha, mas eu gosto dela, ela é bem bonita, eu tenho ela há muito tempo, na verdade eu tenho ela desde que lançou a 3ª temporada. E eu coloquei ela pra fazer a boa samaritana que tem voz pra falar nesse momento. E é isso, gente. Provavelmente esse vídeo vai lançar mais depois ainda da questão do hype de Stranger Things ter passado, mas eu queria falar sobre, e é isso. De boa.